Que alegria estar de volta com a lição número 2 da nossa série As Três Mensagens do Apocalipse. É muito bom ter você conosco. Obrigado pelas orações, pelo carinho, pelo apoio, pelos seus comentários. É sempre bom ter você com a gente. Esta semana o título da lição é Tempo de Decisão. E do que vai tratar a lição dessa semana? Ela vai mostrar que há um paralelo entre as últimas mensagens de Deus em Apocalipse e toda a trajetória do povo de Deus, desde Gênesis, com mensagens de advertência. Ou seja, Deus sempre enviou mensagens para o seu povo, mensagens de alerta, mensagens de juízo, mensagens de salvação, né? Por exemplo, na Bíblia nós temos a mensagem do dilúvio, Deus preparando um povo para o dilúvio, né? Nós temos a mensagem da primeira vinda de Cristo, né? Nós temos a mensagem da segunda vinda de Cristo. Então, o primeiro bloco da lição dessa semana vai tratar exatamente dessa relação entre a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, com as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, a partir do verso 6. Então, eu intitulei essa parte como as três mensagens de Apocalipse e as vindas entre aspas, de Jesus, referindo-se à primeira vinda, que ele nasceu lá em Belém, e à segunda vinda, que deve acontecer agora no tempo do fim, né? E é interessante que há um paralelo entre as vindas de Jesus, a mensagem preparando o povo para as vindas de Jesus, e a mensagem de Apocalipse 14, que é os três anjos que vão preparar o povo para a segunda vinda de Jesus. E uma das mensagens, uma das tônicas da mensagem de Apocalipse 14, 6 em diante, é uma mensagem de juízo, né? E quando eu volto para a primeira vinda de Jesus, eu vejo a mesma coisa. João Batista, por exemplo, que foi o pregoeiro, né? Foi o anjo, né? que anunciou a primeira vinda de Cristo, ele disse o seguinte: o machado já está posto à raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele dizia isso na sua pregação, isso está em Lucas 3, verso 9. O que ele quer dizer com isto? Essa expressão machado posto à raiz é uma mensagem de juízo, uma mensagem de corte. Ou seja, é uma mensagem de separação do que é bom do que é mal, do que é lenha verdadeira do que é entulho. Então, você percebe aí que há uma mensagem de juízo. E o Apocalipse 14 diz, vinda é a hora do seu juízo, né? E ele diz, diante disso vocês têm que adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, essa é uma mensagem de juízo. O João 1,29, também o João Batista diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo o quê? Trazendo uma mensagem de juízo, mas também uma mensagem de salvação. Se vocês aceitarem o Cordeiro, vocês estarão livres da condenação, né? Ele salva o mundo, ele tira o pecado do mundo, ele tira o pecado de vocês, né? Agora, a primeira vinda foi uma pregação de salvação, de evangelho, de boas novas. A segunda vinda, com o Apocalipse 14, com a mensagem de Deus, também é uma mensagem de salvação. Muita gente acha que o Apocalipse, que os três anjos são apenas uma mensagem de fatalismo, uma mensagem de fogo, de terror. Não! Observe que o juízo e o evangelho fazem parte da mesma mensagem, tanto na primeira vinda de Jesus, quanto na segunda vinda de Jesus. Tanto na mensagem de João Batista, quanto na mensagem dos três anjos de Apocalipse. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso mais adiante, mas fica claro. Tanto na primeira quanto na segunda vinda, a mensagem foi de juízo, mas também foi de salvação. Porque o juízo tem dois lados. O lado da condenação, mas também o lado da salvação. O juízo, para o ímpio, ele vai destruí-lo. Mas para o salvo, para o justo em Cristo, vai salvá-lo, vai vindicá-lo. Ok? Agora, há um outro aspecto que eu coloquei como segundo bloco na lição dessa semana, que é as três mensagens e o tempo do juízo. O Apocalipse 14, 6 a 9 diz que chegou a hora do juízo. E que hora é esta? Ou que hora é esta, né? Numa lição mais adiante, nós vamos entrar na profecia, nos detalhes, mas agora eu vou dar uma palhinha, vou ambientar você. Que hora é esta? Qual é a hora do juízo?
Quando a gente vai para o texto paralelo de Apocalipse, porque para entender Apocalipse você precisa entender a Bíblia toda, e especialmente o livro profético de Daniel, quando você vai para Daniel 7, por exemplo, dos versos 9 a 10, fala também de um juízo. Fala de um mesmo período do tempo do fim, demonstrando que haverá um juízo que começa antes da segunda vinda de Cristo. A este juízo nós chamamos de juízo investigativo ou chamamos de juízo pré-advento. A verdade é que ele é um juízo que ocorre antes da vinda de Jesus, porque ele determina quem vai receber o galardão da vida eterna ou não. Ou seja, qual é a hora do juízo? A hora do juízo já começou, né? Então, se você também ligar isto de Apocalipse 14, hora do juízo, com Daniel 8, verso 14, então as coisas se tornam mais claras, né? Daniel 8, 14 fala de 2.300 tardes e manhãs que começaria um juízo atrelado não ao santuário terrestre, mas ao santuário celestial. E nós entendemos que esse juízo começa no final do período profético dos 2.300 anos, que nós vamos voltar a estudar numa lição mais adiante, mas que a data do início desse juízo seria o ano de 1844. E o que acontece no final desse juízo aí investigativo é ilustrado como uma colheita, né? O Apocalipse diz o seguinte sobre isto: saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre o trono. E ele dizia assim: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-lo. Onde é que está esse texto? Esse texto está exatamente no contexto das 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, verso 15. Ou seja, ele diz que quando as mensagens foram proclamadas, quando o juízo terminar, haverá uma colheita. A colheita dos bons e a colheita dos maus. Esse amadurecimento do grão dourado, né, representa as pessoas transformadas pela graça de Deus e motivadas pelo amor que obedecem aos mandamentos. O coração dessas pessoas salvas é um com o coração de Jesus. E o que eles querem é também o que ele quer. Ou seja, há uma sincronia dessas pessoas. Agora, o Apocalipse 14 também fala de um segundo anjo, né? Diz que esse segundo anjo o primeiro trazia a colheita dos salvos, o grão maduro, né? Mas o outro anjo, ele vinha de forma diferente, ele vinha com uma foice. E o que representa esse anjo que passa a foice pela terra, no Apocalipse 14, 17 e 19, na sequência daquele verso que eu li antes? Ele exatamente passa a foice pela terra, ajunta as uvas e as lança no grande lagar da ira de Deus. Aqui nós entendemos que é a colheita dos ímpios. Então, o Apocalipse e a Bíblia toda trabalham sempre com duas coisas. Há o grão que vai para o celeiro de Deus e há o grão que vai para a destruição. Ou seja, a colheita representa aqui o juízo, né? Então, nessas duas colheitas, nós temos uma representação do juízo de Deus. E nesse tempo, os dois grãos, digamos, estarão plenamente maduros. Por isso que a gente, às vezes, se incomoda. Por que está demorando tanto? Jesus está demorando tanto para voltar. Deus está deixando amadurecer o grão. E no seu tempo certo, ele fará a eliminação de um e a salvação de outro, de acordo com a nossa escolha. E aí eu termino com uma colocação que é exatamente o tema da lição dessa semana. Já que nós temos duas colheitas, a do bem e a do mal, já que nós temos dois lados, o de Cristo e de Satanás, a mensagem dos 3 anjos é uma mensagem de juízo e é também uma mensagem de salvação. Juízo no sentido de condenação, mas também juízo no sentido de absolvição, né? De vindicação. A gente precisa ter a seguinte questão muito clara. Tudo depende da nossa escolha. A mensagem de juízo é para a salvação e é também para a vindicação, mas também para a condenação. E a grande pergunta que deve ser feita ao nosso aluno na classe da escola sabatina e para nós mesmos é: qual será a nossa escolha? De que lado estaremos? Que escolhamos o lado de Jesus. Um abraço para você. A gente se encontra na semana que vem, se Deus permitir. Um abraço e até lá.